Olá pessoas, vamos para mais um vídeo do Estude Comigo, certo? São 11 horas, 23 horas em ponto, então vamos para aí uma horinha de estudo antes de dormir, né? E dependendo do horário que você pegar esse vídeo, né? Qual é o... E dependendo do vídeo que você pegar dessa playlist, qual é o objetivo dessa playlist? Eu estou lendo esse livro interessantíssimo, estudando esse assunto e decidi compartilhar o meu estudo, né? Já li esse livro, estou lendo de novo para fixar e decidi compartilhar esse estudo, certo? Mas antes eu queria só ressaltar algumas coisinhas, certo? Vocês vão encontrar neste vídeo, porque aqui não tem muita edição, não tenho tempo para editar, então vocês vão encontrar nesse vídeo alguns bocejos, porque é tarde da noite. Vocês vão encontrar aviões passando, porque eu moro perto do aeroporto. E vocês vão encontrar neste vídeo, além do conteúdo, claro, alguns pequenos cortes devido à queda da internet que oscila muito. Então eu tenho que, às vezes eu estou falando, eu vejo aqui pelo OBS que deu uma quedinha, aí eu espero um pouquinho, aí volta, aí eu tenho que cortar ali naquele momento, certo? Então, se você chegou aqui agora, nós já estamos no capítulo 8 deste livro, Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, Second Edition, de George Seegers. Né? Esse livro é fantástico, ele é muito didático para o assunto que ele aborda, né? Mas eu creio que para quem gosta de carro e de corridas, esse aqui é um livro que não pode faltar na estante ou na sua coleção de e-books, como é o meu caso, certo? Então vamos lá. Já 2 minutos aqui, já perdemos, né, com essa pequena introdução. Então vamos lá. O capítulo é o Understanding Tópico. Deixa eu ver. No vídeo passado falando do tópico 8.6, então vamos continuar do 8.7. Não me parece ser um vídeo longo, uma vez que ele é na página 193 e vai até a 196, cobrindo os tópicos 8.8 e 8.9. Então vamos lá, vamos concluir esse capítulo. Eu creio que dê para concluir nesse vídeo, né? Assim, se você também chegou agora, eu esqueci de mencionar, o livro está em inglês. Eu leio em inglês e faço comentários em português, né? Então, se você não tem um livro, aproveita para ler comigo. So, tire workload distribution. Tire temperature can be seen as a measure for the energy stored in the tire contact patch by comparing the temperature of each wheel to the sum of the temperature of all 4 wheels. We can determine which tires doing the biggest amount of work. For this, the following math channel can be created for each wheel. O objetivo aqui agora, né, nesse caso, é investigar qual pneu está sofrendo o maior, como é que eu posso dizer, exigência em relação aos outros 3. Né? Então esse valor ele é o valor da temperatura do pneu que você quer identificar, né? É um percentual em relação ao somatório dos 4, certo? Multiplicado por 100. Então, como a gente pode ver, eu tenho o T-tire, que é a temperatura do pneu, certo? E embaixo a temperatura de cada pneu, né? No caso aqui é o pneu que você escolher comparar. Se eu escolher ali o dianteiro esquerdo, vai ter o valor do dianteiro esquerdo aqui. Mas o que importa realmente é que aqui vai ser o somatório de todos, certo? Se eu vou escolher o dianteiro esquerdo, você põe o dianteiro esquerdo aqui, mas tem que somar ele aqui também, né? Não é para tirar do somatório não, ou seja, é a divisão da temperatura de um pneu pela somatória dos 4, multiplicado por 100. E aí ele já dá o primeiro exemplo, figura 8.26, que a gente vai olhar. Eu gosto sempre de estar olhando esses gráficos, porque como quem deve estar acompanhando não tem o livro, né? E o grande barato do livro são os gráficos, né?
Então, para mim, é mandatório dar uma paradinha e tentar analisar algo. Nem sempre vou analisar corretamente, porque eu estou começando nisso, mas se você viu alguma coisa que eu não vi, é só deixar nos comentários. Então, eu tenho aqui o canal de velocidade em azul. Vou até dar um zoom aqui para ver melhor, porque a imagem não é uma resolução muito boa para esse tipo de informação, assim, esses nomes pequenos. Então, o azul velocidade, e eu tenho aqui é o Lateral G, eu não estou conseguindo ver direito. Lateral G, ok, certo? Então, em vermelho, Lateral G. Embaixo eu tenho o Tire Temperature Average, ou seja, é a soma dos pneus de um eixo, né? É a média da temperatura do pneu do lado esquerdo com o lado direito, divide por 2, né? Soma, e divide por 2 em cada eixo. Então, azul o eixo dianteiro e o vermelho o eixo traseiro, certo? E aí, embaixo eu tenho, agora sim ele vai colocar o canal novo que ele acabou de passar, né? Que é esse aqui, né? Que nome ele dá para este canal? Percentage of tire temperature compared to sum of all full tire temperature. Bom, difícil dar um nome para isso aqui, né? Um nome enorme. Então vamos chamar de tire percentual. Percentual de temperatura, né? Então, percentual de temperatura para traseira direita, roda traseira direita. Percentual de temperatura para dianteira esquerda. Percentual para dianteira direita e percentual para dianteira. Opa, peraí. Não. Poxa, tá difícil enxergar aqui. Isso. Em laranja, dianteira direita, ou traseira direita, RR, né? LF, que é o dianteiro esquerdo, em vermelho. Eu tenho o dianteiro direito, né? E aqui eu tenho o traseiro esquerdo, né? Acho que ele errou na anotação aqui. Enfim, vamos lá, né? O que a gente pode dizer aqui, certo? Temos aceleração lateral aqui, ou seja, aqui o carro está contornando uma curva, aqui também, aqui retão, contorno de curva, um pouco de reta, contorno de curva, né? É sempre nessa oscilação aqui. E o que é que as temperaturas acompanham? O que é que eu já tentar identificar aqui? Vamos tentar identificar onde é que tem understeering, oversteering, né? Não me parece. Aqui eu creio, aqui parece ser um understeering, né? Vamos dar uma olhada, porque eu tenho um pico de temperatura na roda dianteira esquerda, né? Dianteira não, traseira esquerda em azul. A dianteira esquerda é a vermelha, né? E a traseira direita não acompanha a mesma temperatura, tem bem menos. Né? Vamos pegar este ponto aqui. Ó, está aqui esse pico de temperatura. Né? Parece um understeering aqui. Se parece muito. Né? Mas era para. Mas então não deve ser, porque o pneu que tem alta temperatura aqui é o left rear, ou seja, traseiro esquerdo. É uma curva para a direita, mas não caracteriza o understeering, senão eu teria o vermelho aqui como alta temperatura. Então isso aqui não é understeering. E também tem esses picos aqui, essas oscilações, então não é. Curiosidades, né? Então vamos logo pontuar algumas coisas. Eu vejo que a média de temperatura do pneu traseiro está sempre maior do que a do pneu dianteiro. Então, ou seja, esse carro aqui ele trabalha mais os pneus traseiros, ou o tipo de pista é um tipo de pista que exige mais dos pneus traseiros, né? Sei lá, talvez curvas com
com muita carga aerodinâmica ou com retomadas muito intensas. Let me see. Então aqui eu tenho claramente um pneu traseiro direito sempre com maior temperatura. Nesse gráfico não mostra os limites, né? Senão a gente já podia dizer algo, mas certamente a diferença entre o pneu traseiro esquerdo e o traseiro direito é gritante. Isso aqui não é interessante, né? Era para eles estarem mais próximos. Engraçado, ó, que nessa seção aqui eu tenho essa curva, certo? Eu tenho uma curva aqui e provavelmente uma curva bem longa, porque você vê que há o crescimento do G lateral, mas não há depois um retorno a zero propriamente, né? O zero é provavelmente bem aqui. Então o veículo deve estar contornando alguma saída, assim, uma perna um pouco mais longa. E a gente vê aqui um grande crescimento de temperatura na dianteira, na traseira esquerda, enquanto a traseira direita tem bem menos. Aí eu venho para uma situação onde a curva é para o outro lado, né? Aqui, como aqui, por exemplo, e eu vejo que as temperaturas se encontram. Aí nesse caso, olha só, tem uma curva para um lado e aqui eu tenho uma curva para outro lado, certo? E a minha temperatura na traseira esquerda continua bem mais alta, ou seja, tá, realmente a roda traseira esquerda é muito mais exigida. Eu acho estranho isso, muito estranho. E olha, outra curiosidade também, a dianteira esquerda, né, linha vermelha, acompanha a linha azul pelo menos nessa primeira situação. A traseira, a dianteira direita acompanha a temperatura, a queda de temperatura, né, é um pouco maior a queda, né, a diferença é maior entre as rodas do eixo dianteiro, mas ainda assim todas elas caem abaixo desse limite aqui, né? Todas elas caem abaixo, creio eu, ser um limite inferior, né, de temperatura. Olha o avião passando aí. Esperar o avião. Agora vamos. Então a gente observa um comportamento até estranho. Eu tenho aqui a dianteira, certo? Esquerda, neste ponto, tem um pico. E eu tenho aqui a traseira esquerda com temperatura bem menor. Muito. Eu não estou conseguindo dizer algo desse gráfico. Assim. Eu sei que tem diferenças, claro, elas são claras, mas tem situações assim que, né, as diferenças não são tão grandes. Bom, enfim, vamos seguir, né? Acho que deu para observar bem o gráfico.